amigos, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje nós finalizaremos o livro 1 da obra Contra as Heresias, de Irineu de Leão, que é o 4º volume da Patrística. Falaremos então dos últimos grupos gnósticos que Santo Irineu nos apresenta aqui na sua exposição. O texto está um pouco confuso, um pouco difícil de compreender. Para isso eu precisei recorrer a algumas outras traduções desta obra. E todo o material que eu utilizei na minha pesquisa, eu deixo os links aí na descrição do vídeo, tá bom? Bom, eu fiz o vídeo de hoje um pouco diferente porque eu imaginei que esta exposição ficaria um pouco tediosa se eu fosse repetir todo esse processo que se assemelharia àquela explicação que nós fizemos para o sistema gnóstico fundamental. Bom, está um pouco diferente, então espero que gostem. Daqui a pouco eu volto para fazer algumas considerações sobre o texto, tá bom? A maior parte do que se sabe a respeito dos 7 anos é aquilo que encontramos na obra Contra as Heresias de Santo Irineu. Eles têm esse nome porque adoravam Set, o filho de Adão e Eva, e o consideravam o grande patriarca dos espíritos. Set foi o único entre os demais filhos de Adão e Eva a ser citado pelo nome na Bíblia e foi o filho que nasceu logo após a morte de Abel. Dessa forma, Set estava designado por Deus para estabelecer uma nova descendência no mundo. Acredita-se que a seita possa ter surgido antes mesmo do cristianismo. Os ófitas, por sua vez, desenvolveram-se por volta do ano 100 d.C. Ambas as seitas, setianos e ófitas, cultuam a serpente do Gênesis, que na nossa cultura judaico-cristã representa o demônio. Em resumo, eles defendem que o Deus do Antigo Testamento, Jeová, é uma divindade má, ou seja, o demiurgo, e que a humanidade precisa se livrar dele. Assim, tanto a serpente quanto os outros inimigos do demiurgo são vistos como heróis por estas duas seitas. A doutrina destas seitas pode ser resumida da seguinte forma: na potência do abismo existia uma luz primária, incorruptível e infinita. Tal luz é o Pai de todas as coisas, também chamado de primeiro homem. O Pai emite então Enóia, que é seu filho, chamado de o Filho do Homem ou o Segundo Homem. Abaixo deles estava o Espírito Santo, também chamado de a Primeira Mulher, que pairava sobre as águas, as trevas, o abismo e o caos, todos separados um do outro. Mas acontece que tanto o primeiro como o segundo homem encantaram-se com a beleza da primeira mulher, irradiaram-na com sua luz e geraram dela uma luz incorruptível, também chamada de o terceiro homem ou Cristo. Depois disso, tanto o pai quanto o filho tiveram relações com a mulher, também chamada de mãe dos viventes. Incapaz de suportar a grandeza da luz, ela transbordou e jorrou pelo seu lado esquerdo. Por tal motivo, apenas o Cristo foi o filho do primeiro e do segundo homem, pois era o da direita da mulher. Essa passagem fica clara quando lembramos que no gnosticismo, o lado esquerdo tradicionalmente representa o mal. A potência que jorrou da mulher é chamada de esquerda, prúnico, que significa lascívia, macho fêmea ou Sofia, e possuía o orvalho da luz. Por sua própria vontade, ela abandona os pais, levando o orvalho da luz, e desce às águas tranquilas, agitando-as e indo até aos abismos, onde adquiriu um corpo material. Presa a esse corpo, ela tenta voltar para junto da mãe, mas agora não lhe era possível por causa do seu peso. Se não tivesse consigo ainda o orvalho de luz, teria sido totalmente absorvida e submergida na matéria. Arrependida, Sofia decide então sair das águas e voltar para junto da mãe, mas não lhe foi possível por causa do peso do corpo que a envolvia.
Ela começou a temer que a luz que ela trouxe do alto viesse a se estragar pelos mesmos elementos inferiores, da mesma forma que aconteceu com ela. Foi-lhe então comunicada uma força pelo orvalho de luz que havia nela e que a fez saltar e elevar-se até as alturas. Quando Sofia chegou ao alto, ela desenvolveu-se, cobriu-se e fez o céu que vemos sobre nossas cabeças, e sobre o qual ela se manteve num corpo de aparência molhada. Depois, ao desejar a luz do alto, recebeu nova força que lhe permitiu abandonar o corpo e se ver livre dele. Ela se livrou do corpo e a chamam mulher tirada da mulher. Esse corpo é filho de Sofia e recebe dela a aspiração à incorruptibilidade. Seu nome é Jaldabaô. Jaldabaô, tornado poderoso, também emitiu das águas um filho, agora sem a mãe. Tal filho se chama Iaô e, por sua vez, também emite um filho chamado Sabaô. Sabaô emite um filho chamado Adonai, que por sua vez emite um filho chamado Elohim. Elohim emite um filho chamado Oreu, que por sua vez emite o último chamado Astafel. Os 7 formam, portanto, a Hebdômada e estão organizados segundo sua hierarquia de criação, tendo o 8º lugar ocupado pela mãe. Ali eles governam as coisas terrestres e as coisas celestes. Mas então surge o drama. Jaldabaô passa a desprezar Sofia por não ter precisado da permissão dela para ter gerado filhos e netos, além de ter criado os anjos, ou seja, Contudo, mal começam a existir, voltam-se contra ele na tentativa de tomar o seu lugar. Jaldabaô, triste e desanimado, olha para a matéria abaixo dele e gera um filho, o Nus, contorcido na forma de serpente. O Nus é muitas vezes traduzido como intelecto, e lembremos que, no sistema fundamental apresentado, o Nus é o único a compreender a grandeza do Pai. Além disso, dentro do mundo judaico-cristão, a serpente, representando o demônio, é portadora de inteligência e astúcia. Do Nus procederam os elementos pneumáticos, psíquicos e cósmicos. Depois surgiram o esquecimento, a maldade, o ciúme e a morte. Jaldabaô, agora contente com a sua obra, vangloria-se dizendo: eu sou o Pai e Deus, acima de mim não há ninguém. Mas Sofia, ao ouvir isso, grita: não mintas, Jaldabaô, porque acima de ti há o Pai de todas as coisas, o primeiro homem, e o homem filho do homem. Acontece que os demais, ao ouvirem isso, começam a se perguntar sobre sua origem até então desconhecida. Aqui nós temos um dos principais fundamentos do gnosticismo, o chamado do alto. É como ocorre o início do processo de redenção, de reconstituição da unidade originária do divino no mundo inferior. Aqui, o gnóstico inicia o seu caminho para se libertar do mundo corpóreo e retornar para onde veio. Então, aproveitando-se da surpresa de todos, Jaldabaô resolve atraí-los para si e lhes diz: vinde, façamos o homem à nossa imagem. Mas as 6 potências juntam-se e fazem um homem de largura e altura imensas, conforme a ideia de homem inspirada nelas pela mãe, que, dessa forma, desejava esvaziá-las do seu poder original. Só que esse homem não tinha forças para se manter em pé e arrastava-se pelo solo. Seus criadores resolveram então levá-lo a Jaldabaô, mas era Sofia quem os estava controlando e os obrigando, sem que percebessem, a fazer isso, porque queria retirar de Jaldabaô o orvalho de luz e assim impedi-lo de se levantar
contra aqueles acima dele. E foi assim que, enquanto soprava no homem o hálito da vida, sem se aperceber, era-lhe retirado o poder. Desde então, o homem possui inteligência e pensamento, aquilo que os gnósticos dizem ser o que o salvará. O homem, logo que se encontrava em seu novo estado, passou a agradecer ao primeiro homem, sem dar a mínima para Jaldabaoth, que, cheio de ciúmes, resolve criar a mulher para arruinar o homem. Mais uma vez, surge Sofia para atrapalhar seus planos e, sem que Jaldabaoth soubesse, ela esvaziou da mulher o poder que lhe foi dado ao ser criada. Os demais, ao se aproximarem da mulher, admiraram sua beleza e lhe deram o nome de Eva. Sofia, mais uma vez, resolve interferir e, por meio da serpente, induz Adão e Eva a desobedecer à ordem de Jaldabaoth de não comer o fruto da árvore proibida. Depois de provarem do fruto, eles conhecem a potência que está acima de todas as coisas e se afastam de seus criadores. Sofia se jubila com sua vitória e afirma que Jaldabaoth pecara ao querer fazer uma cópia do primeiro homem e da primeira mulher. Jaldabaoth estava numa espécie de esquecimento e não tomou conhecimento das palavras de Sofia, pois ele havia perdido seu poder quando criou o homem. Então, ele afastou Adão e Eva do paraíso. Na verdade, Jaldabaoth queria que ela gerasse filhos para ele, mas ela não conseguia, porque Sofia, que mais uma vez ficava às escondidas orquestrando tudo, havia esvaziado Adão e Eva do orvalho de luz. Dessa forma, o espírito principal, retirado da potência suprema, não participaria da expulsão do paraíso. Bom, aqui precisamos fazer uma breve pausa para entendermos melhor o que se passou. Dentro de certas correntes do gnosticismo, distinguem-se 3 formas do espírito. Firmus, que é a parte do espírito que não pode ser enganado pelo diabo. Paráclitos, que se recebe no rito do consolamentum, o rito que simbolizava a morte para o mundo material. E o Principalis, o Espírito Santo da Trindade. Essas formas diversas estavam ligadas a um entendimento coletivo do espírito presente no mundo oriental, e o Espírito Santo e o Espírito Celeste do homem não apresentam, então, nenhuma diferença substancial. Esvaziados da substância divina, Adão e Eva foram amaldiçoados e lançados do céu para este mundo. E a serpente que tinha agido contra Jaldabaoth foi também lançada no mundo inferior. A serpente, submetendo ao seu poder os 7 anjos que ali estavam, gerou 6 filhos para imitar a Hebdômada, sendo ela o 7º elemento. E estes são os 7 demônios cósmicos que sempre estão a contrariar e criar obstáculos aos seres humanos, pois foi por causa de Adão e Eva que o pai deles foi precipitado para as trevas. Adão e Eva, no princípio, tinham corpos leves, luminosos, como que espirituais, porque é assim que foram criados. Mas, chegados aqui na Terra, seus corpos mudaram, assim como suas almas, porque possuíam somente o sopro cósmico recebido do Criador. Sofia teve então pena deles e lhe devolveu o suave perfume do orvalho da luz. Por meio dele, começaram a se recordar de como eram e perceberam que estavam nus e que tinham corpos materiais. Contudo, eles também perceberam que morreriam e que aquele corpo seria apenas passageiro. E foi a certeza de tal estado que os tornou mais pacientes. Guiados por Sofia, eles encontraram alimentos e, saciados, uniram-se carnalmente e geraram Caim. Contudo, a serpente e seus filhos logo se apoderaram dele, perverteram-no e o fizeram matar o irmão Abel. Depois deles, conforme os planos de Sofia, foram gerados Set e Noreá, dos quais nasceu a restante multidão dos homens. Jaldabaoth, irado contra os homens porque não o adoravam e não o honravam como pai e Deus, enviou-lhes o dilúvio para destruí-los a todos de uma vez. Mas Sofia interfere mais uma vez e salva Noé e aqueles que entraram com ele na arca. Por causa do orvalho de luz que vinha dela, este mundo foi novamente enchido de homens. Dentre esses novos homens, Jaldabaoth escolheu um, Abraão, e fez com ele uma aliança. Se a sua descendência perseverasse em servi-lo,
ele lhes daria a terra em herança. E foi assim que, por meio de Moisés, ele tirou do Egito os descendentes de Abraão, deu-lhes uma lei e fez deles o povo hebreu. Dentro desse sistema gnóstico, temos então uma divisão dos profetas. Eis como ela é feita. Os profetas de Jaldabaô eram Moisés, Josué, Amós e Abacuque. Os profetas de Aô eram Samuel, Natã, Jonas e Miqueias. Os profetas de Sabaô eram Elias, Joel e Zacarias. Os profetas de Adonai eram Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. Os profetas de Elohim eram Tobias e Egeu. Os profetas de Oreu eram Miqueias e Naum. E os profetas de Astafeu eram Esdras e Sofonias. Cada um deles glorifica o seu Pai Deus, e a própria Sofia, através deles, manifestou muitas coisas acerca do primeiro homem, do El incorruptível, do Cristo do alto, prevenindo e lembrando os homens da luz incorruptível do primeiro homem e da descida do Cristo. Diante do espanto e da admiração das potências causados pelas novidades contidas no anúncio dos profetas, Sofia, agindo por meio de Jaldabaô, e sem que ele soubesse disso, fez com que acontecessem duas emissões de homens, um da estéril Isabel e o outro da Virgem Maria. Mas não encontrando paz nem no céu nem na terra, angustiada, invoca a ajuda da mãe, a primeira mulher. Mas não encontrando paz nem no céu nem na terra, angustiada, invoca a ajuda da mãe, a primeira mulher, que teve compaixão da filha e pediu ao primeiro homem que enviassem o Cristo em socorro. Sofia anunciou esta vinda por meio de João, preparou o batismo de penitência e predispôs Jesus para que o Cristo, na sua vinda, encontrasse um vaso puro e pelo filho de Jaldabaô a mulher fosse anunciada por Cristo. Então o Cristo desceu, passando pelos 7 céus, tornando-se semelhante aos seus filhos e esvaziando-se gradualmente do seu poder. Sofia e Cristo se unem e descem na pessoa de Cristo. Muitos dos discípulos de Jesus não souberam que o Cristo descera nele. Quando houve esta descida, Jesus começou a fazer milagres e curas, a anunciar o Pai desconhecido e a declarar-se abertamente o Filho do primeiro homem. Irritados, os principados e o pai de Jesus, Jaldabaô, fizeram de tudo para matá-lo. Enquanto Jesus é levado à morte, Cristo e Sofia se retiraram da pessoa de Jesus. Cristo, porém, não se esqueceu do que era seu e do alto enviou a Jesus uma potência que o ressuscitou num corpo que eles dizem ser psíquico e pneumático. Os discípulos, quando viram depois da ressurreição, não foram capazes de o reconhecer. Nem o próprio Jesus ficou sabendo quem o ressuscitara. O argumento apresentado para explicar a descida e a subida de Cristo é que, segundo os seus discípulos, antes do batismo e depois da ressurreição, não fez nada de extraordinário. Jesus ficou com eles por 18 meses depois da ressurreição e, tendo recebido a compreensão, ensinou o que já era evidente. Mas somente a poucos discípulos, que sabia capazes de compreender mistérios tão grandes, ensinou estas coisas. Depois disso, Jesus foi recebido no céu, onde está sentado à direita do Pai, para acolher em si, depois que depuseram a carne cósmica, as almas dos que o conheceram. Assim vai se enriquecendo sem que o Pai o saiba e nem mesmo o veja. De tal forma que, na proporção que Jesus se enriquece com estas almas santas, Jaldabaô enfraquece e diminui pela perda do seu poder. E lhe vem a faltar as almas santas para reenviar a este mundo, restando-lhe somente as que derivam da sua substância, isto é, da sua expiração. A consumação final dar-se-á quando todo o orvalho do Espírito de luz será reunido e levado ao éon da incorruptibilidade.
Bom, meus caros, eu gostaria de fazer agora algumas considerações sobre o texto. É um texto conhecido por apresentar algumas dificuldades de tradução, mas eu creio ter feito um bom resumo dessas dificuldades aqui e gostaria de rapidamente apresentá-las para vocês, na esperança de que possa ajudá-los, tá bom? Bom, a primeira dessas considerações que eu gostaria de fazer é justamente na parte do texto que fala do nascimento de Jaldabaoth e que este nascimento não está descrito de forma clara, talvez até esteja um pouco inexato no texto, e ele se encontra no parágrafo 33, tá bom? Que é a forma como está indicado lá na obra, essa forma como eu estou citando, né? Então, no final desse parágrafo nós temos o seguinte: depois, ao desejar a luz do alto, recebeu nova força que lhe permitiu abandonar o corpo e se ver livre dele. Dizem que se desvestiu do corpo e a chamam mulher tirada da mulher. Bom, no texto original nós temos Dictum autem hoc exuisse dicunt em. O que significaria algo do tipo: dizem que este corpo saiu dela. Bom, contudo já foi sugerido por alguns estudiosos que, na verdade, o texto deveria ter sido interpretado ou escrito da seguinte forma: corpus autem hoc filium eius dicunt, que numa tradução grosseira seria: dizem que este é o corpo de seu filho. Bom, a gente percebe então uma certa quebra na lógica do texto e a interpretação fica parcialmente comprometida, mas a partir do momento que fazemos esta consideração, toda digamos assim, a lógica, o sentido do texto, ele é retomado com clareza. Então, eu justamente fiz uso disso no momento em que fiz essa apresentação que acabei de expor para vocês, tá bom? Bom, outra parte que eu gostaria de falar seria justamente quando, por exemplo, encontramos nos textos algo do tipo: do nus procederam os elementos pneumáticos, psíquicos e cósmicos, depois surgiram o esquecimento, a maldade, o ciúme e a morte. Bom, tudo isso está grafado com maiúsculo, o que indica que são aqui entidades, né? Então, observem que esses nomes eles possuem um significado bem próximo daquilo que os primeiros filósofos gregos, ou seja, os ditos físicos, naturalistas, entendiam como princípio, né? Então, quando Tales de Mileto ele diz que o princípio de todas as coisas é a água, ele não está se referindo, evidentemente, ao elemento químico água, o elemento físico água. Tá bom? Ele está se referindo a uma entidade superior na qual a água é apenas uma faceta dela, é apenas, digamos assim, uma materialização desse ser transcendente, que é a água e que estaria ali por trás de toda a existência. Então, da mesma forma, os gnósticos eles utilizam essas palavras, esses nomes maldade, ciúme, morte, tendo aqui algo para além da realidade, e que quando ela ocorre dentro da realidade, ela está mostrando apenas uma faceta, uma materialização dessas entidades que ele justamente está aqui apresentando, o nascimento, por exemplo, tá bom? Então é preciso que nós tenhamos essa compreensão quando no texto vemos todas essas entidades criadas dessa forma, com nomes que nos lembram coisas que ocorrem na realidade. Bom, a seguir eu gostaria também de falar de um texto no qual uma parte eu cheguei até a excluir na minha apresentação. Eu me refiro ao parágrafo 37. Mais especificamente foi o seguinte: cheio de ciúmes, Jaldabaoth quis então arruinar o homem por meio da mulher, por isso a tirou do pensamento dele. Mas Prúnico tomou-a e invisivelmente a esvaziou do poder. Os outros se aproximaram, admiraram a sua beleza, deram-lhe o nome de Eva e,
Apaixonados, geraram dela filhos que, dizem, são os anjos. A mãe deles então procurou, por meio da serpente, induzir Adão e Eva a desobedecer à ordem de Jaldabaoth. Bom, o trecho aqui tenta unir duas informações que parecem bem distintas. De um lado nós temos anjos que estão gerando filhos em Eva antes da queda do paraíso, e um Adão que não possui exclusividade sobre Eva. E na frase seguinte, Adão e Eva eles já são escolhidos para desafiar Jaldabaoth. De modo que, pelo menos do meu ponto de vista, eu vi aqui uma clara desconexão entre essas duas frases. Alguma coisa estranha aqui e que eu ignorei, eu excluí isso da minha apresentação anterior. Bom, além disso, eu gostaria de falar sobre o parágrafo 30, 10, quando se fala que Jaldabaoth cria o povo hebreu. O texto diz o seguinte: dentre eles escolheu 7 deuses que chamam de Hebdômada Santa, e cada um deles escolheu o seu arauto para o glorificar e anunciar como deuses, a fim de que os restantes, ao ouvir essas glorificações, também sirvam aos deuses que os profetas anunciavam. Em algumas traduções, o termo dias ele serve como alternativa para a tradução da palavra deuses. Bom, a escolha de dias, de certa forma, ela parece mais plausível, uma vez que os 7 dias, que corresponde ao número divino, dentro da numerologia, eles formam a Hebdômada Santa, ou seja, a Semana Santa. Então, fazendo essa interpretação dentro da numerologia, na verdade, não há aqui uma mudança de significado que no português nós encontramos. Então, lembrando também que em muitas línguas modernas nós ainda encontramos os dias da semana como uma homenagem ou como uma referência a deuses, Bom, e por fim não, desculpa. O quinto ponto que eu gostaria de considerar aqui é que há 2 erros de tradução no parágrafo 30:11. É o seguinte: eis como distribuem os profetas. De Jaldabaoth eram Moisés, Jesus, filho de Nave, Amós e Abacuque. De Iaô, Samuel, Natã, Jonas e Miqueias. De Sabaoth, Elias, Joel e Zacarias. De Adonai, Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. De Elohim, Tobias e Ageu. De Or, Miqueias e Naum. E de Astafeu, Esdras e Sofonias. Bom, o correto aqui, nessa primeira marcação que fizemos, esse Jesus, filho de Navé, na verdade é Josué, filho de Num, tá bom? E no segundo trecho marcado como Or é Oreu, tá bom? E também pode ser chamado de Orim, mas aqui ficou apenas Or, foi só um pequeno erro de tradução. Bom, por fim, o Santo Irineu ainda nos apresenta um breve comentário sobre os cainitas. Os cainitas, ele nos explica, defendiam que Caim deriva da potência suprema e que Esaú, Coré, os sodomitas, eram todos da mesma raça dessa potência suprema. E é esse o motivo pelo qual eles eram todos combatidos pelo Criador deste mundo. Eles ensinavam então que nenhum deles sofreu nenhum dano, todos protegidos por Sofia. E também ensinavam que Judas sabia exatamente todas essas coisas, e é por isso que ele era o único discípulo que, ao conhecer a verdade, cumpriu o mistério da traição e que por meio dele foram destruídas todas as coisas celestes e terrestres. Eles apresentam a confirmação disso através de um escrito produzido por eles, chamado o Evangelho de Judas, muito conhecido aí nas livrarias. Bom, e com isso nós concluímos o livro 1 da obra Contra as Heresias de Santo Irineu, o livro que apresentou os sistemas gnósticos, e a partir da semana que vem começamos nossas considerações sobre o livro 2, que trata das teorias gnósticas e sua refutação. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos, agradecer os comentários de apoio que temos recebido, isso realmente nos deixa muito felizes e, enfim, uma boa semana para todos, que Deus os abençoe e até semana que vem.